Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Henrique e estou como presidente do PMI Rio para a gestão de 2020 e 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fórum PMI Cladeia Brasil 2020, Desafios Contemporâneos do Gerenciamento de Projetos no Brasil. Essa iniciativa surgiu da necessidade de nós, do PMI, no Brasil e na região América Latina, de darmos um foco e uma atenção maior ao público acadêmico, que são nossos representantes da próxima geração de profissionais. Entendendo isso, o PMI Rio se voluntariou para participar da realização desse primeiro evento no Brasil, em parceria com a Cladeia, que é o Conselho Latino-Americano de Escolas de Gerenciamento, e a sua associada no Brasil, Rio de Janeiro, a FGV-EBAP. Desejamos que esse seja o primeiro de muitos eventos a serem realizados em colaboração com a Cladeia, suas instituições de ensino associadas e demais capítulos brasileiros. Espero que todos gostem e aproveitem bastante. Passo a palavra agora para a Carolina Latorre, a nossa Chapter Partner do PMI para a América Latina. Por favor, Carolina. Boa noite a todos. Muito obrigada, Luiz, pela introdução. Eu queria contar para vocês só que desde março desse ano, no PMI, estamos colaborando junto com a Cladeia para a promoção de objetivos mútuos em torno ao avanço do campo acadêmico da pesquisa em gestão de projetos, através da criação, troca e distribuição de pesquisas, além de criar eventos para nos aproximar mais do público acadêmico na nossa região. Professores, pesquisadores, diretores de programa e estudantes interessados na gestão de projetos e que, além, podem usar as habilidades da gestão de projetos na sua profissão. No final, no PMI, acreditamos que tudo é feito através de projetos e nossa própria vida é um projeto. Então, por que não aprender mais um pouco em como gerenciá-la? Por isso, nos últimos meses, temos trabalhado na geração de conteúdos, como esse evento aqui, um evento similar em espanhol para o resto da América Latina. Estamos trabalhando na tradução de casos de estudo para apoiar o processo de ensino da gestão de projetos para os professores e nas dinâmicas das aulas com os estudantes. Também estamos planejando fazer algumas pesquisas e focus groups para entender melhor como podemos apoiar os professores, as universidades e as instituições acadêmicas na América Latina para ensinar gestão de projetos e que conheçam mais um pouco do que fazemos no PMI, sendo a Associação Líder Mundial de Gestão de Projetos, Programas e Portfólios. No PMI estamos em constante transformação, nos adaptando às mudanças do mundo e fazendo o máximo para apoiar aos gerentes de projetos e à sociedade para gerenciar da melhor forma essas mudanças. E sabemos que apoiar aos estudantes e profissionais jovens a alcançar seus objetivos é uma das melhores formas de contribuir no mundo de hoje. Por isso, estamos criando diferentes soluções para todos e isso é o que no PMI chamamos dos 5 aos 75 anos. Porque cada um, em qualquer idade, seja criança, jovem, profissional iniciante, experiente ou aposentado, sempre que quiser aprender a usar as habilidades da gestão de projetos, vai encontrar no PMI um aliado. Então, é nesse marco que é um prazer para nós no PMI fazer esse evento hoje. Eu quero aproveitar a oportunidade, ao nome do PMI e do nosso diretor regional, Ricardo Triana, o apoio do PMI Rio de Janeiro na realização desse evento, que esperamos seja o primeiro de muitos entre a rede dos 16 capítulos que temos no Brasil. A Cladeia, pela parceria nos últimos meses, que sabemos vai nos ajudar a levar a mensagem da direção de projetos aos profissionais das escolas de negócios da região. E, claro, também a EBAP da FGV, porque sabemos o importante papel que tem no ensino e pesquisa e gerenciamento de projetos no Brasil. Para nós é uma honra fazer nosso primeiro evento desse tipo com o apoio de vocês. Finalmente, eu quero agradecer aos palestrantes que vão estar conosco hoje e amanhã. Realmente agradecemos muito que tenham aceitado o nosso convite para esse evento, para criar essa agenda tão interessante e espetacular para todos os participantes. Assim que, obrigada por compartilhar suas experiências e seus conhecimentos.
Muito obrigada e bom evento para todos. Obrigada. Obrigado, Carolina. Passo a palavra agora para Manuel Ortiz, o diretor executivo do Cladeia. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Enrique. Eu vou falar espanhol divagado, por favor. Muchas gracias, Luis, Carolina, a toda la organización de PMI Río de Janeiro por este fantástico evento. También agradecer a PMI por la parcería, por la colaboración tan dinámica que estamos teniendo en la región de Latinoamérica, y a EBAPE, Fundación Getulio Vargas, también miembro de Cladea en nuestra institución. Agradecemos también su presencia aquí. No puede ser mejor acertado los temas que ustedes han elegido para el día de hoy. La competencia de las próximas generaciones. Un tópico hoy por hoy muy importante en las escuelas de negocio en las que Cladea tiene como membresía, como miembros. La gran responsabilidad de las escuelas de negocio y administración en la región está en adaptar la educación a la actual realidad que viven nuestros empresarios. Y eso tiene que ser realizado con calidad, visto como un proyecto grande, un programa nacional, multinacional de mejora de la calidad. Cladea está trabajando unido a más de 240 escuelas de negocio, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, para poder traer a Latinoamérica lo mejor en educación, en calidad educativa, en administración y en negocios. Esto no podría ser realizado sin la unión, la alianza, la parcería con instituciones del prestigio del Project Management Institute, porque la profesión de proyectos es transversal y es una disciplina que agrega mucho valor a los empresarios. Entonces, Cladea decidió tocar las puertas a PMI en una reunión. Tuvimos con Sunil una reunión y hicimos el engranaje perfecto de trabajo. Estamos muy contentos en esto. No quiero extender mucho estas palabras, simplemente quiero agradecer y nuevamente reiterarles a ustedes lo acertado de estos 2 días de eventos y la magnífica convocatoria de los palestrantes que han convocado para estos 2 días. He leído sus perfiles y es realmente admirable. Vamos a disfrutar de unos lindos momentos entre hoy y mañana. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por permitirnos participar como Cladea. Gracias. Obrigado, Manuel. Passo a palavra agora para o professor Hélio Arthur, representante da FGV BAP. Por favor, Arthur. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos, boas noites a todos. Obrigado pela presença. É um prazer ter todos os nossos amigos aqui do Brasil, diversas partes do Brasil e da Latinoamérica. Enfim, em nome da FGV EBAP, é um enorme prazer que a gente investe nessa parceria com o PMI e com a Cladea, de qual nós já somos associados, estamos sempre presentes nos eventos, e até sugiro a todos que participem, que são excelentes eventos de várias áreas, então é sempre um prazer estar aqui. Manuel, parabéns pelo magnífico trabalho que vocês fazem na América Latina. Queria aproveitar e agradecer ao professor Marcos Rego, especialmente por ter feito essa rede de contatos, né, de trazida a EBAP para dentro do PMI. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, e também editor-chefe da cadernosebap.br, que é uma das melhores revistas, periódicos aqui do Brasil, e no sentido de comemorar essa aproximação que nós estamos tendo com o PMI e com a Cladea, queria aproveitar já dizer que 2 boas notícias. A primeira, que nós fizemos um Call for Papers, né? Na verdade, o professor Ica Lavagnon, professora Verde, professor Marcos Rego, são os editores associados desse Call for Papers,
numa edição totalmente especializada, dedicada ao gerenciamento de projetos. Vamos aceitar artigos em inglês, em português. Eu espero que a gente tenha tantos artigos que a gente possa fazer várias edições, né? E também, a partir de 2021, da primeira edição de 2021, nós vamos ter uma sessão. E aí, Carolina, a gente não combinou a fala, Carolina, mas é uma sessão especialmente dedicada a estudos de caso. Então, a todos aqueles que queiram ter estudos de caso, então a Cadê Zebap está de braços abertos, aceitando que nós tenhamos essas pesquisas aplicadas, esses estudos de caso com os teaching notes, né? As notas de ensino. E, mais uma vez, sem querer me alongar mais, agradecer imensamente as professoras Cristinas e o professor Finocchio por terem aceitado tão carinhosamente, tão prontamente a participação nesse evento. Muitíssimo obrigado, boa noite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Arthur. Eu volto a palavra para a organização. Ótimo evento a todos. Muito obrigado. Passo a palavra para a organização. É Priscila ou Marcelo, né? Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento, tá? Agora, para começarmos, eu vou passar alguma informação sobre o evento, que logo após nós enviaremos a pesquisa de satisfação, tá? Que é a confirmação do recebimento do certificado e dos PDUs, tá? Para esse evento são 4 no total, 1 e-mail de liderança, meio de estratégia e 2 de técnicos, tá? Ao longo das palestras, vocês podem fazer perguntas pela opção de perguntas e respostas ou pelo chat que a nossa equipe vai estar acompanhando. As perguntas serão respondidas pelos palestrantes no nosso momento painel, com exceção da Cristina Barbosa, que ela vai responder as perguntas 5 minutos após a palestra. Então, as perguntas podem ser feitas durante a palestra dela e 5 minutos depois nós devemos responder. Tá? Então, o nosso painel ele vai ter a duração de 35 minutos. Nós vamos começar falando sobre o trabalho colaborativo com José Finocchio, que é consultor, autor e professor sobre os temas de projetos, programas, portfólio de projetos e estratégia empresarial. Seja bem-vindo, Finocchio. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, meus amigos, colaborar com vocês. O tema escolhido aqui é planejamento participativo. Eu não poderia deixar de notar, né, assim como o Arthur, né, a gente se encontrou tantas vezes dando aulas em MBA, né, Arthur? É mesmo. Estamos na estrada, dando aula de gerenciamento de projetos para o pessoal. Eu não poderia deixar de citar esses 20 anos, né, de história de gerenciamento de projetos no Brasil. O Brasil tomou determinados caminhos que só o Brasil tomou, que teve coisas que foram muito boas, né? Eu acho que foi muito bom no Brasil, na história do gerenciamento de projetos. A gente chegou num ponto que tinha mais de 40 mil alunos formados em MBA de gerenciamento de projetos no Brasil, que é um número único. Eu procurei no LinkedIn onde tem mais formação de gerenciamento de projetos em pós-graduação no mundo. A gente só perdeu para os Estados Unidos. O Brasil era o número 2. E a FGV, se eu não me engano, né, ela teve uma história de sucesso incrível, né? Arthur? Mas a FGV não gosta de falar muito dos números, né? Mas tem uma história de sucesso incríveis. Não sei nem se eu posso falar dos números. Pode. Não, pode, Finocchio. Pode sim. Se quiser, pode abrir. Mas eu posso dizer que num determinado momento eu cheguei e abri, fui lá no LinkedIn, o LinkedIn permite, assim, quem tem formação em gerenciamento de projetos e de que escola que são, no mundo, o LinkedIn no mundo, e a FGV estava em primeiro lugar, né? A FGV, ela colocou uma fórmula, ela criou uma fórmula de ensinar gerenciamento de projetos. Essa fórmula, ela tem um contexto histórico, né? A gente tem que lembrar que o Brasil estava prospectando petróleo, a Petrobras estava fazendo prospecção em águas profundas, EIP, o Brasil viveu um momento de exuberância econômica, de desenvolvimento, e agora a gente está vendo uma retração muito grande. Um gerente de projeto aqui no Brasil ganhava muito, muito bem, né? E agora nem tanto. Mas o que está acontecendo de transformação é um desafio para as escolas de administração, na minha opinião,
a entrada do ágil, ela não foi tão suave, nem para o PMI e nem para as escolas de administração. Porque, pelos mesmos motivos no mundo todo, você não coloca um cara de desenvolvimento de software para ensinar um engenheiro civil, né? É difícil, ele não vê contexto. Mas, por outro lado, ninguém aguenta mais o gerenciamento de projetos tradicional, que o pessoal acha assim, putz, a gente viu tantos projetos estourarem orçamento, estourar assim absurdamente, e o mundo está comandado por coisas novas, né? A gente não pode ignorar. Vou citar para vocês um livro clássico de gestão que influenciou todo o pensamento ágil, que é A Máquina que Mudou o Mundo, que lançou o Lean, né, para o mundo. É um livro de 1990, está fazendo 30 anos, né? Ele conta a história de 3 empresas, da Ford, da General Motors e da Toyota. E 2 pesquisadores do MIT, né, o Womack e o Jones, foram para a fábrica da Toyota, se encantaram de ver uma fábrica que não tinha estoque, que era magra, e deram o nome de Lean, né? Onde se apresentava um novo paradigma de gestão, uma gestão baseada em fluxo, uma gestão baseada em pare de começar, comece a terminar, em Kanban, em pequenas equipes, aquilo que se fala de squads, equipes colaborativas, uma tratativa muito mais visual dos problemas, gestão à vista, né? Oposto daquele modelo tradicional de gestão clássico, perto de CPM, do Departamento de Defesa americano, de construir coisas gigantescas. Essa nova teoria de gestão falava de construir coisas pequenas, diminuir o tamanho do lote, fazer produtos mínimos viáveis. E nós temos esse modelo em conflito, né? Porque todo mundo reconhece que é um modelo bom, todo mundo reconhece que o ágil venceu. Eu posso dizer que o ágil venceu. Não tem uma pessoa insana que iria falar que aposta suas fichas no tradicional, né? Todo mundo aposta em gerenciamento ágil. Mas o que nós estamos vivendo aqui em 2020? Um cara chamado Elon Musk que em um dia ganhou 15 bilhões de dólares. Esse livro que contava a história de 3 empresas que eram paradigmas, Ford, General Motors. Ford foi a mais valiosa do mundo no seu tempo, depois foi suplantada pela General Motors, que ficou anos sendo a mais valiosa do mundo, que foi suplantada pela Toyota, ficou anos como sendo a empresa mais valiosa do mundo. Faz muito tempo que a empresa de carro não é a mais valiosa do mundo, agora são a Microsoft, Apple, Google, Amazon, né? São empresas de tecnologia, obviamente, mas a empresa mais valiosa do mundo, ela vale 2 vezes a Ford, 2 vezes a GM e mais 1 vez a Toyota, que é a Tesla. E qual é o modelo de gestão que suporta isso? Nós não temos. Então, esse é o desafio que se coloca para os professores de gerenciamento de projetos. Como encaixar no mundo, como encaixar no contexto atual. Eu trago aqui uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Eu passei por todas essas fases. Ensinei alunos a preencherem templates de plano de projeto do PMI no Word. A gente pegava um pendrive, punha 11 templates e falava assim, ó, o MBA é isso, ó. Você preenche isso daqui, faz um plano de projeto em equipe e beleza. Cada um fazia o seu, uma pessoa fazia a WBS, outra pessoa ia para casa, fazia a declaração de escopo, outra pessoa fazia o plano de comunicações. Aí eles se reuniam, punham no mesmo pendrive, entregavam para a gente e falavam, tá aqui o plano de projeto. Só que não batia nada com nada, não era nada integrado. A WBS não batia com o cronograma, que não batia com o orçamento, que não batia com a declaração de escopo. Então, eu mostro para vocês uma nova maneira de trabalhar, que ela é influenciada por esses novos modelos.
que é o planejamento colaborativo, que é o fato de você fazer um plano de um projeto não usando templates. O Arthur, até vou lembrar aqui, estávamos nós, o Arthur deve ter ido algumas vezes aí para a Vitória. Vitória é um dos professores da FGV, eles adoravam, a gente comia muito bem, ficava num hotel maravilhoso, e era um local onde a gente durante o dia ficava sem fazer nada, e você encontrava pessoas geniais e trocava ideias, e de lá saíram grandes invenções, né? Porque a gente dava aula à noite e durante o dia ficávamos trocando ideias com os professores. Então eu estava lá falando para um professor, que era meu coordenador, ele falava assim, ó, esse negócio que você criou, o PM Canvas, nada mais é do que um Project Charter no Windows 8, né? Cheio de quadradinhos, né? Porque essa época o pessoal estava muito contaminado por template. E é difícil contar para as pessoas que Canvas não é um template. Canvas é uma atitude. É o fato de você chamar um grupo de pessoas, sei lá, 6, 7 pessoas, colocar essas pessoas em sessão colaborativa, usando o perfil multidisciplinar dessas pessoas, a gente cria uma egrégora, né? Uma soma maior de almas que vão pensar de maneira hiperinteligente. Se eu pegar o QI de cada um dos participantes, um tem QI de 120, outro de 130, outro de 140, 170, só que a soma dessas cabeças juntos tem um QI de 600. Então, é você criar um ser polímata, um Leonardo da Vinci, que é hiperinteligente, numa sessão de 40 minutos até 2 horas, onde a gente vai criar o modelo mental de um projeto. Nós vamos criar qual é o modelo mental de um projeto. Nós vamos tentar entender a lógica do projeto. E ele tem que fazer sentido para a gente, essa lógica dos projetos. Então, por esse motivo, eu criei o Canvas e passei a divulgar essa nova maneira de trabalhar. Recentemente eu tenho tentado ensinar gerenciamento de projeto, tanto o Canvas como qualquer outra metodologia que eu desenvolvi, como o TACT, dentro de um framework de entendimento que permita, principalmente, os estudantes entender o que é gerenciamento de projetos e qual é o sentido que faz. Se eu fosse voltar no tempo, lá em 1990 não. 1990 eu não estava dando aula de gerenciamento de projetos. Não sou tão velho assim, peraí. 1999, 1998, quando comecei a dar aula de gerenciamento de projetos, que estava ensinando as pessoas a fazer templates e preencher templates do guia PMBOK. Qual que era o defeito disso daí? A gente não entender para que servia aquelas coisas. Você está me pedindo para fazer uma declaração de escopo e para escrever premissas. O que eu faço com essas premissas? Para que serve? Por que será útil? Então, é preciso, na minha opinião, nós, professores de gerenciamento de projetos, mostrar a utilidade, mostrar a conexão com o mundo atual, mostrar a conexão com a prática. Então, eu apresento para vocês um modelo de planejamento participativo, onde a gente faz o resgate desses conceitos, usando problema, construção, uso e valor. Essa é a jornada de um projeto. O projeto nasce com um problema. Eu reúno um grupo de pessoas talentosas, especiais, cada um com seus capabilities. São capabilities complementares. Na década passada, se falava de capabilities de indivíduos. Nessa década atual, se fala de capabilities de equipe. Não faz sentido eu desenvolver nos indivíduos os capabilities. Aliás, é nos indivíduos que os capabilities residem,
Mas para a empresa, não. Para a empresa, o importante é que equipes tenham capabilities. Porque se está num indivíduo e só um indivíduo da equipe tem capabilities, o que vai acontecer? Essa pessoa vai embora, essa pessoa fica doente, essa pessoa morre, essa pessoa muda de emprego e o capability se vai da organização. Então é preciso que mais de uma pessoa tenha esse capability. Então a gente junta uma equipe, e essa equipe ataca um problema de negócio, um problem statement. Então é preciso, nós professores de administração de empresas, resgatar a análise de negócio. Ela é tão esquecida, a análise de negócio. A análise de negócio é que escreve os problemas puros, os problem statements da empresa. É a análise de negócio que, dado esses problemas, concebe determinadas soluções, produtos que visam a satisfazer isso daí. Quando você olha o PMI, você pode ver que antes do Project Charter é fraco. O guia PMBOK, ele não fala disso. É claro que o PMI ele fez livros específicos para falar do Business Analysis, mas ele é muito importante. Quando você criou o projeto, já é tarde, porque o projeto pode atacar o problema errado. Então, é preciso a gente ensinar ou voltar a ensinar nossos alunos Business Analysis. Voltar a ensinar como escrever um problema, como tentar solucionar esse problema por meio de um projeto. Então aí nós temos disciplinas, nessa parte de problema nós temos Design Thinking, Critical Thinking, Business Analysis, e a gente precisa voltar a fazer as pessoas pensarem, porque todo mundo quer começar a fazer projeto rapidamente. Calma, não comece a fazer os projetos tão rapidamente. Pense um pouco. Pense se você deve fazer o projeto. É claro que você deve, mas formula o projeto direito. Muito bom. Você fez o Project Charter, aí eu tenho o início do projeto que culmina com o lançamento de um produto, serviço ou resultado. Eu chamo, desde o momento do Project Charter, até quando você implanta um produto, você criou um produto e vai implantá-lo na área de negócio, vai fazer o handover para os usuários, colocar esse produto em operação, eu chamo toda essa jornada de construção. São pessoas temporárias, que trabalham no projeto, equipe com multi-skill, construindo deliverables intermediários, constrói, integra, bom, surge um produto. E aí existe uma transição, e aí a gente vê uma outra lacuna, a lacuna do outro lado, que é a lacuna do uso. O PMI, ele não se voltou muito à operação. Eu implantei o projeto, vai embora, vai todo mundo embora, beleza, implantou, gerou, o cara assinou que o Acceptance Criteria, beleza, tchau, faz lições aprendidas, dispensa todo mundo. Só que não, porque quando eu implanto um projeto, começa um novo ciclo, uma nova jornada, que é a jornada do uso. É a jornada da gestão do serviço, que é a gestão do ativo, que é gerenciar o uso, gerenciar as features, gerar a satisfação das pessoas que usam. Então eu chamo isso de voltar para o uso. A nova metodologia ágil, ela não foi tão... ela não abandonou tanto essa experiência, tanto que o Agile, Scrum, ele começa descrevendo o uso. Ele não começa com business analysis, não fala nada de construção, absolutamente nada, mas ele mergulha no uso. Como que as pessoas vão usar o produto? E escreve requisitos do produto na forma de user story. Então tem todo um campo de teoria para os professores de gestão explorar o user experience,
que é um outro lado fora dos projetos, pelo qual nós deveríamos pensar projetos. Eu te mostrei um mundo anterior, que é o business analysis, antes dos projetos. Mas existe todo um mundo depois, que é o user experience, o uso em si do produto, e que deveria, esse uso, inspirar os projetos. E, finalmente, fecha o framework, a gestão do valor, que é dedicada, né, que o PMI tem se dedicado ultimamente, no final do ano passado, lançou o Benefit Management, né, que nós fizemos toda essa cruzada, toda essa guerra aí para colocar o produto em uso, mas no fundo o que a empresa quer é valor. Ela quer, em decorrência do uso, que produza uma transformação significativa na vida dos stakeholders, sendo uma dessas transformações a valorização das ações, aumento de receita, diminuição de custo, melhoria do uso dos ativos, mas também transformações sociais, melhorias sociais na vida dos stakeholders, melhorias ambientais. Então, aí se apresenta o ciclo completo, que eu chamo de problema, construção, uso e valor. Problema, construção, uso e valor. Eu fiz um desenhozinho para refletir aqui, né? Deixa eu compartilhar esse desenho com vocês, se der. Eu sei, eu tô sabendo que a minha apresentação tá se encerrando aqui. Então, aquilo que eu falei, junta-se uma equipe, cada um com seus capabilities. Eu desenhei uma equipe com coração, porque as pessoas elas fazem isso com propósito. São essa equipe que vai trabalhar durante a fase de construção. Essa mesma equipe, é ela que vai resolver os problemas, é ela que vai atacar os problemas, ela que vai escrever o problem statement. Aqui nós vamos propor uma solução concebendo um produto. Eu tenho que refinar esse produto pensando na geração de valor. Qual que é o valor transformacional que ele vai ter para os stakeholders? Então, eu vou pensar, fazer toda a gestão de benefício. Se esse benefício bate, eu penso muito a experiência de uso. E, finalmente, aí sim, eu volto aqui e eu começo a construir. Esse aí é o framework, problema, construção, uso, valor, e que ele está embutido em todas as metodologias de gerenciamento de projetos que eu conheço, e também no PM Canvas. Problema, construção, uso e valor. Então, nós temos essas 4 domínios de jornada que nós temos que ensinar nossos alunos. Formular problemas, escrever problem statement, fazer business analysis. Nós temos que ensiná-los a conceber produto, né? Projetos são containers. Projetos são containers de um orçamento empresarial que é anual. Dentro desses containers, nós temos pedaços de produto. Então, a gestão de produto e projeto, elas são integradas, né? O projeto é nada mais que um container que tem dentro um produto. Só que é um container prático que cabe dentro de um orçamento empresarial anual. Esse produto, ele é colocado em uso e gera uma experiência. Então, temos que ensinar nossos alunos a escrever User Story Mapping, User Story, fazer o trabalho de Product Owner, fazer todo o trabalho que o agilismo propõe voltado para a experiência. E também temos que pensar na geração de valor. E, finalmente, fazer aquilo que nós ensinávamos eles há 20 anos atrás, que é trabalhar, construir deliverables, integrar e, pumba, implantar o tal do projeto. Noca, isso desculpa, eu vou ter que te atrapalhar. Boa noite.
Atrapalhe-me. Tá, a gente pode voltar para esse slide quando a gente for para o painel, aí a gente começa o painel daqui, pode ser? Pode. Então tá bom. Eu vou chamar a professora Cristina, vou compartilhar aqui, o senhor me desculpe, ela está com o tempinho um pouco corrido, que ela hoje vai dar aula. E aí a gente retorna no painel daqui desse ponto, tá bom? Muito obrigada. Ok. Bom, Cristina, boa noite. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre esse assunto que é a minha última paixão, né? Muito obrigada, Finóquio, por compartilhar aí e já falar em valor, uma coisa tão importante para a gente nesse momento, né? Então, é um prazer estar aqui com todo mundo, com colegas da FGV, da PUC, e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que complementa muito isso que o Finóquio falou, né? E que é muito importante para essa nova geração aí, né? Em primeiro lugar, queria mostrar para vocês, isso aí é um projeto que eu participei, né? E onde existia gente de todas as gerações, de todos os tipos. Isso é uma corrida, uma volta à ilha de Florianópolis, que começa às 5 horas da manhã, acaba às 9 da noite, e a gente fica dentro de uma van fazendo revezamento em corridas de areia, de montanha, de estrada, de dar a volta na ilha, e é muito legal. Todo mundo suado, sujo, mas feliz da vida, comendo dentro da van, fazendo revezamento e trocando aí muitas coisas, trabalhando de uma forma extremamente colaborativa, Finóquio, extremamente colaborativa, para que a gente possa realmente chegar no final, né, todos inteiros, todos com um resultado bom, e poder comemorar isso aí é a chegada, é quando a gente chega, né? Bom, quem sou eu, né? Eu sou essa pessoa aí que composta por isso tudo aí, né? Na verdade, tudo que vocês estão vendo aí é o que forma a minha identidade, né? O que está em vermelhinho é o que eu estou fazendo hoje, né? Eu tenho uma parceria com o PMI Rio para colocar sustentabilidade no PMI Rio. Eu dou aula na PUC, dou aula na FGV, nos MBAs, me identifiquei muito com o que o Finóquio falou aí, né? E exatamente a gente fica querendo mudar e trazer mais coisas para os alunos. Estou no grupo de pesquisa, agora meu assunto de foco é finanças sustentáveis, exatamente entender como a sustentabilidade agrega valor para as empresas através dos projetos, programas e portfólios, né? Estou fazendo um curso disso e também estou num grupo de pesquisa para esse assunto. Qual foi sempre a minha preocupação? Inovação, evolução, colaboração, compartilhamento, igualdade e respeito. Então, eu vim construindo, né, a minha identidade, o que eu faço, sempre baseado nesses valores aí, que são valores que hoje estão muito presentes e cada vez mais nessa nova geração, nas novas gerações, né? A gente tem aí uma situação de pandemia, que alguns chamam de novo normal, e eu só coloquei abre aspas e fecha aspas, mas a gente poderia colocar várias aspas aí, né? E, na verdade, um momento de transformação digital, alguns já estavam preparados, outros nem tantos, outros se viram aí, né, dessa forma, meio que na beira de um abismo, sem saber o que ia acontecer, e está todo mundo virando borboleta, porque está todo mundo aprendendo. E o que ficou muito claro nesse momento é que a sustentabilidade, ela chamou a atenção, né? Ela mostrou que quem estava mais preparado, quem já estava trabalhando de uma forma sustentável, teve mais resiliência. Então, a sustentabilidade, ela se torna sempre foi, mas agora ficou muito claro que ela é uma tremenda de uma ferramenta para a inovação, né? A gente vive num mundo extremamente predatório, isso ficou muito claro nesse momento, com muita destruição, com muito lixo, muita poluição, muita desigualdade, muita fome. Governos, empresas, pessoas físicas
gastam muito dinheiro com essas coisas todas. Então, já ficou claro que esse mundo não é o melhor, né? Não é à toa que a gente está vendo aí empresas, grandes players do mercado, esses são só 2 exemplos que eu trago para vocês, se preocupando em mudar seus negócios, em fazer com que seus negócios se tornem cada vez mais sustentáveis, mais preocupados em diminuir impactos negativos. Aí, ok, mas por que isso, né? Exatamente porque o valor dos produtos e serviços, eles cada vez mais estão associados aos impactos que eles geram. Impactos sociais, ambientais e econômicos. A gente vem de um momento, né, a gente vem de uma preocupação ainda do business as business, muito focado no lucro, e esse lucro já está demonstrando que, se ele não vier acompanhado de uma sustentabilidade, de uma social e ambiental, esse lucro ele não se mantém, ele é um lucro a curto prazo e não a médio e longo prazo. Então, já existem estudos que mostram que é preciso mudar. E essa mudança, ela parte sempre dentro das organizações do planejamento estratégico, que pega todas as ideias, gera os portfólios de projetos, de programas, de operações, mas tudo isso tem que, depois são reportados, né, muitas vezes até como greenwashing, como informações sem rastreabilidade, sem confiabilidade, mas esse valor agora precisa ser integrado, né? Existe um movimento enorme do mercado de capitais, existe um movimento enorme dos players relacionados ao lucro, né? Agências de rating, fundos de pensão, fundos, bancos centrais, né? A gente aqui no Brasil também tem um movimento muito grande nesse sentido, buscando um valor integrado, um valor que integre impactos sociais positivos nas pessoas, no ambiente e no econômico. Então, assim, sustentabilidade nada mais é do que um caminho, né? Um caminho baseado em 3 pilares, a gente pode simplificar assim. Baseado no social, que precisa ser justo economicamente, num ambiental que precisa ser suportável para as pessoas, mas que também precisa ser viável economicamente. Não adianta a gente plantar um monte de árvore e isso ser só custo. Então, quando a gente desenvolve projetos, programas, a gente precisa entender muito bem qual é o valor que eles vão gerar, mas não só em relação a lucro, não só em relação ao resultado financeiro, mas também para as pessoas e para o meio ambiente. E isso se torna cada vez mais presente, né? Porque a gente tem várias estruturas de sustentabilidade que, além de se preocuparem com o ambiental, com o social e com o econômico, elas agora estão se preocupando também com o cultural, com o espiritual, com o emocional, e estão congregando isso tudo, né? E cada vez aí vão surgir outras vertentes para que, na verdade, a gente tenha um equilíbrio maior, né, no ambiente que a gente vive. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, Cristina, lindo, né? Mas como é que a gente implanta isso? Como é que a gente faz isso? Isso não é muito complicado? Isso não é muito caro? Gente, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com as pessoas, né? Isso é um projeto de mudança. Algumas organizações já estão dentro desse processo, já iniciaram, outras já estão bem adiantadas, mas é um caminho. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é se preocupar com as pessoas, porque é uma mudança, e a mudança tem que ser feita pelas pessoas. E é uma mudança que não é uma mudança de um projeto, é uma mudança de uma organização, que parte dos projetos, programas e portfólios. Então, a gente tem que pegar todo mundo que acha isso tudo uma bobagem e levar para
o outro lado, né? Tem que levar para o lado do completamente engajado. Completamente vai ser meio difícil, mas se a gente colocar ali lá do neutro, entre o neutro e o completamente engajado, a gente já tem aí um resultado bem melhor, né? E aí eu queria mostrar para vocês, esses são os stakeholders que a gente tem dos nossos projetos, programas, portfólio, dentro das nossas organizações. Nós temos pessoas de todos os tipos, diversidade, né? Pessoas de gêneros diferentes, de orientação sexual diferente, de gerações diferentes, com níveis cognitivos diferentes, cultura. Falando de gerações, né, nós temos aí, e eu fiz aí uma projeção em cima dessas, essa taxonomia aí é uma taxonomia americana, mas existem outras, mas só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma projeção aqui para os anos de 2020, 2030 e 2050. E aí a gente vê que as gerações X e Z, Y e Z, são as gerações que vão estar extremamente ativas ainda em 2050. Logo, são elas, é para elas que a gente tem que olhar, é com elas que a gente tem que se preocupar. Não só nós, professores, não só nós, consultores, não só nós que desenvolvemos projetos, mas todo o mercado, de uma forma geral. Então, todas as organizações que propõem, que promovem, fornecem produtos e serviços, precisam se adequar a esse público, porque as grandes fortunas estão sendo herdadas por esses públicos, os cargos de gestão estão indo para essas gerações, então são essas gerações que estão estudando hoje, que estão se preparando e que já estão, muitas pessoas, né, principalmente da geração Y, já estão gerindo as nossas organizações. Então, se a gente olhasse lá para tem um documento, né, do PMI que mostra, né, quais são as competências, né, para as próximas gerações. Esse documento é de 2018, mas ele já falava nisso que o Finoc falou aí, né, da habilidade de liderança colaborativa. Falava de data science, segurança de dados e entendimento, decisões baseadas em dados, que tem tudo a ver com essa transformação digital que quem não aprendeu antes, está aprendendo agora no tapa, né? Um mindset de inovação, que também já se fala há muito tempo, e com todas as questões relacionadas à corrupção, e então um conhecimento de compliance, né? E muito importante isso. Então, como é que a gente se coloca aí? Eu fico pensando se isso era para a próxima geração ou se já é desta geração. Tem um outro conhecimento aí que é como contribuir para a sustentabilidade. E aí eu estou falando muito de sustentabilidade, né? Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa se preocupar muito, principalmente nos projetos, nós precisamos nos preocupar muito com os tipos de recursos que a gente usa. E esses tipos de recursos, eles são relacionados às pessoas. Essas pessoas gostam de trabalhar como? Essa geração X e Y, qual é a diferença? Ela quer realmente ficar 20 anos dentro de uma empresa, dentro de uma mesma empresa, ou ela quer trabalhar diferente? O que é importante para ela em termos de trabalho? É um ambiente de trabalho? É o salário? O que ela quer? Né? Os serviços, nossos fornecedores, quais são os impactos que eles geram no nosso negócio? A gente já viu aí várias organizações tendo imagem arranhada por conta de usar recursos inadequados. Materiais, cada vez mais se fala de economia circular, de reutilização de materiais. Eu coloquei o vidro porque a gente está, inclusive, estudando bastante, né, com uma grande indústria de vidro aí, como é que se aumenta a utilização de cacos como matéria-prima, porque o vidro é 100% reutilizável. Insumos, energias renováveis, equipamentos que sejam mais eficientes energeticamente.
Por que isso? Porque são esses recursos que criam os impactos mais significativos. Esses impactos, eles precisam ser priorizados, eles podem ser positivos ou negativos e podem afetar a organização e outros stakeholders, né, que estão fora da organização, tanto internos quanto externos. Esses impactos, eles influenciam as decisões em curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente precisa aumentar um pouco o ciclo de vida dos projetos para olhar num longo prazo. A gente precisa incluir uma avaliação, um acompanhamento do produto do nosso projeto, né, para verificar se ele continua gerando o impacto positivo para o qual ele foi planejado. A ONU, em 2015, né, estruturou aqueles 3 pilares, social, ambiental e econômico, em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada um desses objetivos, cada um desses tem de 8 a 10 metas. Essas metas têm vários indicadores associados a elas e eles foram utilizados para um acordo com 193 países que se organizaram para diminuir o aquecimento global e trabalhando todos esses objetivos. Então, as organizações hoje, o que elas precisam? Além de visão, missão, ganhos e perdas, elas precisam entender qual é a materialidade dela. O que o negócio dela gera de impacto positivo e negativo. Porque, de acordo com esse impacto, ela vai atender melhor ou não aquelas gerações, tanto como colaboradores, quanto como acionistas, como clientes, como fornecedores. Então, os stakeholders delas estão muito... Tem outras expectativas e estão muito ligados com essa materialidade. Bom, o que nós fizemos então? Nós desenvolvemos um modelo de gestão estratégica de sustentabilidade, né? A gente entende que a sustentabilidade é um projeto de mudança e ele precisa, o projeto é um programa, e ele precisa estender, né, o ciclo de vida dele. Ele precisa ter uma venda interna, ele precisa engajar stakeholders, fazer um diagnóstico para o entendimento de quais os impactos que a organização vive, quais são os riscos que ela corre com esses impactos, quais são as oportunidades que ela tem com os impactos positivos, transformar o planejamento estratégico dela em planejamento estratégico sustentável, que seja a base para uma revisão de portfólio de projetos e programas e de operações baseados nesse novo mindset, implantar, monitorar e controlar, gerar relatórios que sejam integrados com financeiro e com os aspectos da sustentabilidade e garantir que depois, em operação, esses produtos e serviços vão continuar gerando esses impactos positivos. Então, nós desenvolvemos isso está numa plataforma digital, está publicado nesse livro, né, no site da Baicom fica fácil de achar. O modelo está todo no livro. O site, a plataforma digital tem uma versão free, né, com todo o modelo, tá? Exatamente para poder aumentar o nosso impacto, disseminando e compartilhando o máximo possível esse conhecimento de sustentabilidade, que é um dos impactos que eu, pessoalmente, Cristina Barbosa, quero gerar e a minha empresa também. E aí, fazendo isso, depois os resultados vão ser divulgados, o mercado financeiro já vem exigindo, o TCU já torna obrigatório esses relatórios mostrando resultados, né, ligados à sustentabilidade, esses resultados estruturados, o TCU já coloca isso em capitais diferentes, que incluem capital natural, capital social e de relacionamento, e não somente o capital financeiro. E aí, com essa visão, essa nova visão, né, de incluir os projetos e programas dentro de uma estratégia sustentável, os resultados eles
geram um valor agregado que engloba todos esses tipos de impacto, positivos e negativos, e dá aos relatórios uma rastreabilidade e confiabilidade que todo o mercado está exigindo. Então, assim, não é mais forte quem sobrevive, né? Nem é o mais inteligente, vai ser quem se adaptar às mudanças. E a gente está vivendo um momento aí que é muito importante e é muito... e que a gente tem que estar muito atento para isso tudo. Agradeço a vocês e acho que tem algumas perguntinhas aí para mim, né? Tem sim, Cris. Diga, Vamos Daniela. lá, então. Vamos Daniele, lá. desculpe. A primeira pergunta foi do Nestor Filho. Estamos pontuando a questão do trabalho colaborativo, geração de valor e sustentabilidade, mas quais possíveis iniciativas para tomar essas atividades como efetivas nas organizações? Quais são, né? Quais seriam? Eu acho que você chegou até na palestra a comentar, né? Se preocupar com pessoas... Eu sempre, Nestor, a primeira coisa realmente é com as pessoas, né? Eu sempre disse, a gente falava em gerenciamento de projetos, que em escritório de projetos, implantei muito escritório de projetos, e a gente dizia, precisa de metodologia, precisa de pessoas e precisa de ferramentas. Eu dizia sempre assim, pessoas fazem sem metodologia e sem ferramentas, elas criam. Agora, ferramentas não fazem nada sozinhas e metodologias também não. Então, a gente precisa das pessoas. As pessoas precisam se engajar. A boa notícia é que as gerações mais novas já estão engajadas nesse assunto. Elas já estão preocupadas. Elas já estão dizendo, não vou trabalhar naquela empresa porque aquela empresa não está cuidando do meu futuro. Se vocês pensarem na idade que essas pessoas terão, né, elas precisam que o planeta e a sociedade seja melhor, elas precisam de uma vida melhor. Então, é trabalhar as pessoas, é o primeiro caminho. O resto, lógico, precisa aumentar a maturidade da organização. E aí precisa de método. Né? Uma outra pergunta do Antônio Luiz. Ele perguntou, o Brasil... acho que aderiu, né, ao Acordo de Paris, todas as suas empresas, por conseguinte, deveriam alinhar seus respectivos planejamentos estratégicos a essas metas e indicadores dos SDGs. Como se dá esse processo no Brasil? O que nós temos é assim, o Brasil aderiu sim, né? A gente teve uma desaceleração das iniciativas por parte de governo, né? Isso está muito claro, do governo federal, não de governos estaduais. Então, eu sempre disse, quando o Trump entrou, muita gente disse assim, agora tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, os Estados Unidos não vai mais atuar. Não é verdade. Primeiro, porque o mercado independe de governo. O mercado, né, o governo pode atrapalhar, mas ele não acaba. Então, o que acontece é o seguinte, se você está numa empresa que é uma empresa global, não tem mais como você não trilhar esse caminho. Se você não é uma empresa global, mas é um fornecedor de uma empresa global, você também não tem mais como deixar de trilhar esse caminho. Então, o que acontece é o seguinte, esse assunto vai muito pouco para a mídia. Mas existe um movimento enorme de empresários de mercado financeiro, BNDES, próprio BNDES, que é governo, bancos centrais, CVM, vários players no mercado, né? A própria FGV tem o FGVES, né, lá no Centro de Estudos de Sustentabilidade, em São Paulo, e então, assim, é um movimento que está acontecendo, o Brasil está caminhando sim, não de forma integrada e organizada, mas o que está acontecendo é que vários players, inclusive grandes empresários da sociedade civil, estão se unindo em prol de iniciativas mais organizadas, independente das nossas posturas políticas partidárias. Olá, vamos continuar então falando agora sobre liderança, gestão flexível e adaptabilidade, com a Cristina Goldschmidt, que exerce atividades de consultora nas áreas de desenvolvimento organizacional, capital humano e gestão estratégica. Seja bem-vinda, Cristina. Eu que agradeço, estou adorando estar aqui, já estou adorando ouvir todo mundo.
E vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um 3 em 1, né, gente? Eu ganhei um 3 em 1 hoje para conversar com vocês. Liderança, gestão flexível e adaptabilidade. A gente vai fazer aqui realmente uma costura, né, com o que já falaram os dois painelistas anteriores, especialmente com o que falou a minha xará, minha colega também de FGV, professora Cristina Barbosa, especialmente sobre aquilo que tange a colaboração. Mas vamos começar conversando aqui sobre a nossa agenda de hoje. Eu vou inverter um pouco a ordem do tema proposto, ao invés de a gente falar de liderança, gestão flexível e adaptabilidade, vamos começar pela gestão flexível, que a gente vai trazer um contexto macro aqui. A gestão flexível, ela vem num contexto, né, num contexto geopolítico, econômico, num contexto macro surgindo aí, porque a organização não está boiando no espaço sideral, ela está inserida num contexto. Então, a gente vai adaptando a forma como a gente faz gestão de acordo com a maneira como a gente tem que reagir a esse contexto. Um pouco das características de uma gestão flexível, vamos tratar de adaptabilidade como um atributo coletivo, um atributo sistêmico da organização e também um atributo individual. Na verdade, hoje, uma competência, uma habilidade nominada como necessária, especialmente para gerentes de projeto, né? E vamos tratar de liderança. Liderança, que é um conceito complexo, aberto, a gente vai tentar afunilar aqui e tentar trazer liderança para esse contexto de gestão flexível. Vamos tentar entender qual é o perfil de líder, o que o líder hoje é demandado a demonstrar em termos de hard skills e power skills, que agora já não é mais soft, a gente vai falar disso, e saber, afinal de contas, você precisa ser líder de quem nessa nova organização que vai ter que adotar uma gestão muito mais flexível se quiser sobreviver. Então, gente, vamos começar a nossa conversa. A gestão flexível tem elementos que são elementos fundantes, né, que são elementos essenciais. A flexibilidade, a descentralização e a manutenção, né, da coerência, para que a gente não perca a história e a gente não perca valores na organização, a gente não perca elementos que podem colocar a implementação de um modelo de gestão flexível a perder. Então, quando a gente fala de gestão flexível, a gente está falando de combinar uma série de capacidades da organização, uma série de elementos da arquitetura organizacional, uma série de elementos que estão ligados aos indivíduos também, para a gente descentralizar o quê? O processo decisório, a gente dar mais autonomia às pessoas para tomarem decisões e serem resolvedoras dos problemas que a organização precisa resolver para responder ao ambiente externo. E a gente está falando de uma organização ser flexível. Flexível em que sentido? No sentido dela conseguir dar respostas a esse ambiente externo na velocidade necessária, dela estar aberta a experimentar no seu sistema interno novas formas de fazer, novas formas de criar para gerar inovação e responder a esse ambiente externo, sem que a gente perca a coerência interna que sustenta o sistema que é a organização. Não é uma missão fácil. Como é que a gente consegue isso na prática? Trabalho em equipe, né? Mais velho do que andar para frente, como dizia minha avó. Trabalho em equipe é inerente à vida organizacional. E por quê? Porque o trabalho em equipe é o que viabiliza essa tal da colaboração. Colaborar é trabalhar junto, coautor é o que escreve junto, que colabora, labora junto. Então, no todo organizacional, quando a gente descentraliza uma grande responsabilidade da organização em resolver problemas para poder sobreviver, para poder se posicionar, para poder se manter competitiva no ambiente econômico. Essa responsabilização por resolver problemas, ela passa a ser de todos numa gestão flexível. Ela passa a ser atribuída a todas as esferas da organização. E isso só é possível se a gente adota o trabalho em equipe de verdade. Isso significa o quê? Se a gente envolve as pessoas na resolução dos problemas de hoje, presentes, o dia a dia, para que eu me mantenha competitivo, e se a gente também envolve as pessoas na criação, na construção
daquilo que vai manter a perenidade dessa organização. A professora Cristina Barbosa acabou de falar aí da gente trazer as pessoas para a mentalidade de sustentabilidade, né? Construir futuro. A gente precisa construir um futuro, dentre outros atributos, esse futuro precisa estar focado, precisa estar fundado em sustentabilidade. Então, as equipes precisam ser trazidas também à responsabilidade de construir esse futuro. E a gente não faz isso sem colaboração. A gente não faz isso sem descentralizar aqui, o processo decisório. Essa descentralização vai ampliar a flexibilidade da organização, ou seja, essa capacidade de experimentar formas novas de agir, processos novos, ferramentas novas, metodologias novas. Muito bem dito anteriormente, são as pessoas que usam isso tudo, sem gente, nada disso serve para nada. Então, as equipes compostas pelas pessoas que vão precisar desenvolver determinados sets, determinados kits de habilidades, é que vão viabilizar a gestão flexível, vão viabilizar essa descentralização. A gestão flexível, gente, vai ser uma das formas da gente responder ao contexto que a gente hoje nomina como VUCA, ou VUCA, né, que agora diz que tem um H depois do A, não é isso? Volátil, incerto, complexo, ambíguo e hiperconectado é o nosso ambiente de negócio hoje. Para a gente responder esse ambiente de negócio, a gente vai precisar compatibilizar na gestão flexível a flexibilidade, essa habilidade de mudar, de experimentar o novo num prazo que seja o suficiente para dar resposta ao ambiente externo, com adaptabilidade, que é a nossa habilidade de restabelecer um fit, uma harmonia com aquilo que o ambiente externo está demandando, e agilidade, que é a capacidade da organização de desenvolver, implementar e aplicar manobras competitivas na velocidade certa. Tudo isso só acontece se eu tenho como assoalho, se eu tenho como base a colaboração na organização. Colaborar, trabalhar junto. Sem colaboração, a gente não vai conseguir implementar a gestão flexível. E aí, falando de colaboração e de gestão flexível, quando a gente está tratando no ambiente de projeto, e a gente já está aprendendo isso há alguns anos, não é novidade o que está acontecendo agora, tanto não é novidade que vem aí a 7ª edição do PMBOK, com vários princípios de entrega de projeto, e dentre eles, adaptabilidade e resiliência, um princípio com 2 nomes. Achei bastante interessante e oportuno. Esse princípio de adaptabilidade e resiliência, sendo um pilar, né, para a entrega de projetos, ele é para lá de pertinente e para lá de valioso. Muito, muito importante a gente prestar atenção nesses 2 atributos de adaptabilidade e resiliência, tanto no aspecto coletivo da organização, que precisa se tornar resiliente, quanto no aspecto dos indivíduos, especificamente aqui, para efeito da nossa palestra, dos líderes. Que líderes são esses? Todas as pessoas que exercem algum tipo de função gerencial, incluindo os gerentes de projeto. E a gente não está descartando o restante da organização quando ela tem operação e projeto, quando ela tem, né, não é uma organização só totalmente projetizada. Então, a gente está falando aqui de todo o sistema de liderança funcionando num pilar de adaptabilidade e resiliência. A resiliência vai ser demandada, gente, quando a gente toma um tranco na organização do ambiente externo, quando acontece um evento inesperado. Pode ser um evento de proporções menos fortes e pode ser um evento como foi esse evento, como está sendo esse evento da pandemia de Covid. Está demandando uma resiliência absurda de pessoas e de organizações. Então, a gente precisa um pouquinho entender que resiliência organizacional e a nossa resiliência também, elas vão depender de atributos específicos. No caso da organização, a flexibilidade, a adaptabilidade, a maleabilidade da organização, a capacidade de ser criativo, de improvisar, a capacidade de utilizar recursos e ferramentas de fontes diferentes e fazer o que se chama na resiliência de bricolagem, né? Como se você construísse um painel. Essa flexibilidade de você usar o conhecimento que você aprendeu em áreas diferentes, em assuntos diferentes para gerar a solução,
ela se torna fundamental e fundante. A resiliência organizacional hoje é um atributo, mais que um atributo, ela é uma competência, as organizações estão precisando demonstrar desempenho em resiliência organizacional, só que ela não acontece por mágica e ela não acontece somente com a flexibilidade, a adaptabilidade, a agilidade ancoradas no trabalho das pessoas. A gente precisa que o sistema organização tenha redundância, tenha robustez, flexibilidade, que a gente já falou bastante, credibilidade e confiança. Eu vou destacar aqui desses 5 elementos, que a gente não tem muito tempo para falar de resiliência organizacional, embora eu adore, né, o meu assunto de pesquisa, a redundância. A redundância é excesso de capacidade. A gente está falando aqui de redundância do ponto de vista financeiro. A organização precisa ter pulmão para ela testar, errar e aceitar o erro honesto, e o erro faz parte desse processo de inovação e de flexibilidade que vai gerar todo um processo adaptativo para a resposta resiliente. Então, redundância é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na organização. A gente não pode se dar mais ao luxo nas empresas de vender o almoço para comprar o jantar. A gente precisa começar a pensar em longo prazo. Não dá para ficar pensando só no curto prazo. A redundância do recurso financeiro vem junto com a redundância, com o excesso de capacidade, também de capital intelectual e de outros ativos intangíveis que as organizações precisam começar a cultivar. A gente está vendo o déficit desses ativos intangíveis hoje na quantidade de pessoas com problemas de saúde mental por conta da pandemia. Então, isso é papo para outra palestra. Então, tomada de forma conjunta, a resiliência organizacional depende de diversos atributos, especialmente esses 3, que são a ancoragem da gestão flexível. Outros elementos que vão facilitar a resiliência organizacional são esses aqui, né, que vocês estão conseguindo ler aí. Eu vou destacar alguns que estão muito dependentes, ficam muito dependentes da atuação das lideranças. E é aqui que a gente vai fazer uma costura de o quanto uma organização consegue ser resiliente, qual é a relação de dependência que esse resultado de resiliência tem com um sistema de liderança e com líderes individualmente saudáveis e funcionando dentro de um rol de competências, dentro de um rol de habilidades, de skills que não dá mais para abrir mão. A gente precisa, na organização, para ela ser resiliente, cultivar, né, a comunicação aberta e a receptividade a novas ideias. Isso aqui eu destaco, mas destaco muito mesmo. A gente precisa tolerar as mudanças e os conflitos, tolerar o erro honesto também, e a gente precisa, né, ter limites de comportamentos definidos e, sobretudo, realistas. Isso tudo, e sobretudo esses 3 itens, estarão ancorados no processo de liderança e também em estratégias de colaboração que a gente vai precisar implementar. Descentralização e flexibilidade facilitam a adaptabilidade, mas dependem dessas estratégias de colaboração. Sem a estratégia de colaboração, a gente não constrói as redes dentro da organização, entre as pessoas, a gente não constrói as parcerias e a gente acaba abrindo espaço para as respostas muito rígidas, que, ao contrário de estratégias de colaboração, vão gerar estratégias conflitivas, estratégias de exclusão do outro, de exclusão dessa troca, de exclusão, de não construção dessas redes tão necessárias. Como é que a gente consegue implementar essas estratégias colaborativas? A gente levando o processo de equipes, utilizando para o processo de equipes os instrumentos adequados, instrumentos específicos. Já te digo um agora, já, impressionantemente importante. Se a gente não usa os instrumentos adequados, a gente tem o quê? Uma confusão danada, um monte de reunião que não serve para droga nenhuma, a gente perdendo tempo, batendo cabeça, um desperdício de recursos inadmissível. Eu gosto muito de chamar esse quadro aqui, quando a gente não faz o dever de casa da colaboração, de fudez-vous de caçarolê. Se você nunca ouviu essa expressão, para o pessoal que é de língua espanhola aí, então depois eu escrevo como é que é essa expressão aqui que a gente está usando.
Para a gente não ficar nessa confusão, o pilar, né, central é a comunicação. E comunicação como um processo organizacional, comunicação na organização. Não é só o indivíduo, não é só a comunicação interpessoal, mas é o processo de comunicação na organização, que vai ter que viabilizar um foco na rapidez de ação. Eu preciso que as pessoas tenham conhecimento da visão, além da parte estratégica, né, de visão, missão, qual é o pilar central de posicionamento dessa organização, qual é o propósito dela. Eu preciso também que essas pessoas tenham acesso ao treinamento, à capacitação, ao conhecimento que vem em fluxo no dia a dia, para que essa adaptabilidade seja gerada, para que essas pessoas consigam gerar as soluções novas. Esse processo de comunicação em que eu viabilizo esse fluxo de conhecimento que gera a adaptabilidade necessária, eu chamo de aprendizado contínuo. Comunicação assertiva, está me dizendo aqui, Elvira Rojas, né? Comunicação assertiva. Sim, é a comunicação assertiva, que vai gerar o aprendizado contínuo dentro da organização, retroalimentando o processo de comunicação, gente. Esse processo é um processo coletivo. No 1 a 1, na parte individual, no dia a dia, as pessoas, quando colaboram nas equipes, elas precisam de várias habilidades de comunicação, mas tem uma que eu observo no meu trabalho, né, de consultora, de coach, que é escandalosamente importante, que é a gente parar de reclamar e aprender a pedir, aprender a fazer, aprender a perguntar o que precisa ser feito para solucionar o problema. É esse comportamento resolvedor que passa pela comunicação, obviamente. Então, gente, gestão flexível para ser implementada, ela precisa desse arcabouço de arquitetura organizacional funcionando a favor da gestão flexível, comunicação eficiente, eu preciso que a organização tenha processos que sustentem a criação e o desenvolvimento de equipes, e eu preciso estar atento ao seguinte: eu não posso estressar o limite da organização com interferências além da capacidade da organização para uma gestão flexível. Eu preciso escolher criteriosamente o que, como, quando e onde eu vou interferir em termos de mudança de processos, de metodologias e até intervenções na cultura organizacional para eu não desperdiçar recurso, para eu não expor a organização a riscos desnecessários. Dentre esses riscos, risco de perda de capital intelectual, risco de perda de talentos na organização. É aqui que vai entrar a liderança. É aqui que a gente vai ver como é que a liderança como um sistema dentro da organização é importantíssimo. E os indivíduos nesse sistema, eles vão precisar se conscientizar de que liderar hoje inclui dimensões diversas que convivem, né, concomitantemente no aqui e agora, independentemente do nível em que você esteja de liderança. Que dimensões são essas? A autoliderança abrange o autocontrole, abrange a sua capacidade de se autogerenciar, outras competências emocionais vão junto, e a autoliderança impacta as outras dimensões, que são a liderança de tarefas. Eu preciso ter habilidades relacionadas a planejamento, a priorização, a gestão do tempo, a organização, a liderança de pessoas, porque eu vou lidar com a minha equipe ou não, mas eu vou influenciar pessoas, é colaborar, gente, é trabalhar junto. Então, eu vou influenciar pessoas, eu vou ter que negociar com pessoas, eu vou ter que me relacionar com pessoas. Isso vai demandar um set de habilidades relacionais. Então, existe uma dimensão de liderança de pessoas na liderança. E a liderança estratégica, que vai abranger a minha capacidade de avaliar os efeitos daquilo que eu faço no projeto ou no negócio, ou na organização como um todo, e também nos stakeholders que estão envolvidos com a organização e com o meu projeto. Então, dadas essas 4 dimensões da liderança, a gente precisa trabalhar e desenvolver de forma conjunta, né? A gente precisa
trabalhar autoliderança para sustentar a liderança de tarefas, de pessoas e liderança estratégica, para que o líder consiga ter eficácia necessária para entregar todo esse processo que vai garantir a gestão flexível, né? E aí esse trabalho não é um trabalho muito fácil, né? Ele é um trabalho um pouquinho difícil, ele vai demandar alguns skills especiais. A gente conhece alguns hard skills de liderança, que são habilidades de liderança um pouco mais estruturadas, que a gente até pode aprender, pode se certificar, pode fazer curso. Agora, tem os soft skills, que agora a gente chama de power skills, e a gente chama de power skills porque, finalmente, a gente aprendeu que os hard, os difíceis, são aqueles soft, que a gente achava que eram soft, né? Comunicação, delegação, motivação, criatividade, inteligência emocional, feedback, saber dar feedback, escuta ativa é o campeão de audiência, são power skills demandados das lideranças hoje e todos eles vão se resumir aqui, vão se subsumir ou se consubstanciar na competência emocional. Quem é essa competência emocional? Competência emocional é um conjunto de habilidades, um conjunto de características que você vai manifestar para ativar capacidades importantes. Capacidades de expressar emoções, capacidades relacionadas a construir relacionamentos e capacidades relacionadas a superar adversidades. E sobre essa última capacidade relacionada a superar adversidades, a gente precisa que você, líder de projeto ou líder de linha, entenda que competência emocional é a chave para a sua presença de liderança, para a sua atitude em relação aos outros, capacidade de construir relacionamentos, para você ser flexível e adaptável, mas é a chave para você tolerar estresse. Então, a sua capacidade de lidar com adversidades, de tolerar o estresse, que é a consequência dessa adversidade, ela hoje é fundamental. Ela hoje é um pilar na sua atuação como líder. Sobre tolerância ao estresse e resiliência, a gente precisa pontuar aqui que a gente reage de formas diferentes quando a gente se depara com a adversidade. A gente vai ter reações menos produtivas, vai perder tempo com reações emocionais, vai desperdiçar energia, não resolve nada, né? Em português, a gente chama isso de chilique, né? Dá um chilique, a gente dá chilique, xinga, briga, não resolve nada. E a gente vai ter comportamentos mais responsivos, quando a gente foca em resolver o problema. Aconteceu o problema, é uma adversidade, mas a gente precisa retomar o equilíbrio, a gente até se desequilibra e resolve e entra na resolução do problema. Esse processo é o processo da resiliência. Quando a gente se abala com o evento adverso, e esse evento adverso pode ser um trauma, pode ser pequenas coisas do dia a dia, a gente retoma o nosso equilíbrio, a gente se recupera do estresse e, a partir daí, a gente começa um processo de aprendizagem, um processo de melhorar as nossas competências, as nossas capacidades, todo o nosso repertório de resiliência. A gente sai do final desse processo um pouquinho mais resiliente, um pouquinho mais forte. Esse mecanismo que a gente usa para se recuperar quando a gente enfrenta o estresse se chama mecanismo de enfrentamento ou mecanismo de coping. E a gente precisa conhecer quais são os nossos mecanismos de enfrentamento, os nossos mecanismos de coping, porque no dia a dia da organização, e especialmente na gestão flexível, a gente vai lidar com a adversidade de todo tipo e qualidade. Então, conhecer os seus mecanismos de coping facilita o seu processo de resiliência para que no dia a dia você consiga acionar essas capacidades de flexibilidade, de adaptabilidade e até de agilidade para a organização. Além do mecanismo de coping, a gente tem aqui 5 fatores, a Dani está aqui olhando para mim no vídeo, eu já sei que meu tempo acabou, 5 fatores que vão facilitar o comportamento resiliente. Ter bons relacionamentos, pessoas resilientes pedem ajuda. Lembra que o negócio é colaborar? Então, faz parte do jogo colaborar, pedir ajuda. Eu não sei fazer sozinho, eu não lido com isso sozinho, me ajuda aqui. Fazer planos realistas
A gente não pode colocar as expectativas muito lá em cima, porque a gente frustra e a frustração acaba sendo uma adversidade e a gente perde o ânimo. Autoestima e crença na sua autoeficácia, não vai dar para falar muito disso. Comunicação para resolver os problemas, ao invés de reclamar. Então, a gente voltou para o pilar da comunicação como um elemento central aqui que eu você na implementação da gestão flexível. E, por fim, a inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, dá outra palestra para a gente dizer o que é inteligência emocional, como é que ela funciona, mas o importante é que você saiba que você vai precisar dela se você quiser ter uma resposta resiliente. Dicas aqui de leitura, eu vou deixar essa apresentação para vocês, tem bibliografia aqui, incluindo a minha dissertação, que é sobre resiliência. Gracias, obrigado, thank you, grazie, merci. Fica aqui, Cristina. Eu não sei falar aqui, vou ficar. Tá bom. Estou aqui para as perguntas, gente. Ok, eu vou chamar agora o José Finocchio, que eu vou pedir para ele concluir a narrativa dele da primeira palestra. Ele estava mostrando um slide para a gente. Por favor, Finocchio, abra aí o seu som e seu vídeo. O painel também, por favor. Arthur, Luiz Henrique, Manuel, podem abrir as câmeras, tá bom?